Olá, como vai? Tudo bem? Sou Andréia, taróloga, e hoje eu vou fazer um conteúdo um pouco mais extenso sobre ensinar um aluno como que é as cartas, seus significados, fazer com que a pessoa entenda esses arcanos maiores agora, a primeira aula, né? E fazer com que a pessoa memorize cognitivamente, né? Que é a forma, eu acredito que é a melhor forma de assimilar o significado das cartas, para depois que essa pessoa tiver o domínio delas, saber fazer a tirada delas. Então a gente vai começar. Bom dia! Tá toda arrumada, eu tô aqui de toca. Tranquilo, o importante é você estar com a mente tranquila pra gente começar. Legal, vamos retomar os arcanos maiores, tá? Vou pôr a camiseta, tô me sentindo mal já. Eu tô arrumada. Imagina, fica tranquilo. O importante é que você tá aí. Vamos retomar, né, os arcanos maiores aqui, tá bom? A gente vai começar na ordem. Se você quiser colocar na ordem, né? Primeiro é o mago. Já tá na ordem? Legal. Que ele tem a numeração dele, né? Eu deixo o louco por último ou por primeiro? O louco eu deixo por último. Não. Tá bom? Vamos começar então. Eu vou fazer também junto com você, porque eu vou querer trabalhar agora de uma forma diferente com você. Não na parte de decoreba, mas uma coisa mais cognitiva, sabe? Pra gente linkar algumas coisas das cartas, a gente olhar pro baralho, a gente entender o que tem dentro daquela imagem, e depois a gente escreve um post-it, né? Um lembrete de uma situação. Legal, mas vamos ver se está atualizado, se está legal com o que a sua cognição vai linkar. Eu acho que aí a gente consegue memorizar mais, tá bom? Legal, vamos começar com o mago. O mago, ele reflete. Eu queria que você olhasse para a figura do mago, né? Para a carta do mago, e eu quero que você fale para mim o que você está vendo nessa carta. Descreve exatamente o que você está vendo, roupa, cor, o que ele está fazendo, o ambiente que ele está. Eu vejo ele como tipo um alquimista. Um alquimista, ok. E o que esse alquimista está fazendo? Alguma magia aqui. Tá, ele está segurando um bastão, certo? Ele está segurando um bastão, ele tem alguns objetos sobre a mesa dele que parece uma faca, um copo, alguns ingredientes, né? Parece que tem um dado junto. E ele está em pé olhando para uma mesa, certo? Não, mas parece que ele não está olhando para a mesa. Exatamente, esse é o ponto do mago, exatamente. Eu estou olhando para ele aqui e ele está... Ao mesmo tempo que ele está mexendo com essa alquimia que você está dizendo e olhando para um outro lado, ele não está prestando atenção no que ele está fazendo, certo? Então isso remete a uma flexibilidade, a uma pessoa que faz duas coisas ao mesmo tempo. Concorda? Então você olhando para ele, ele faz uma coisa, olha para outra. Isso remete à flexibilidade. Então, isso, marca pra mim aí que é uma carta bem dinâmica, né? Então quer dizer que ele faz duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então tem um viés dinâmico aí, certo? Certo. Aí vamos pensar aqui, uma pessoa que tem uma flexibilidade, um dinamismo, é uma pessoa que precisa às vezes ter um certo cuidado para lidar com algumas questões, porque às vezes ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e não chega no final de nada. Parece eu. Então assim,
Dependendo da tirada, que aí vai ser uma outra etapa, né? Depois que você memorizar todas as cartas dessa flexibilidade, tudo, dependendo da tirada, é um conselho de prudência, é um conselho para a pessoa ter um certo cuidado para lidar com a determinada situação por conta dessa super dinâmica da pessoa. Então, assim, palavras-chave para essa carta: flexibilidade e dinâmica. No entanto, se abre assim, vamos supor, a pessoa pergunta assim: eu tô querendo abrir meu negócio. Então é realmente um viés de que está abrindo um horizonte. É uma flexibilidade de abertura de horizonte. Mas fica tranquila que conforme for depois nas tiradas, nessa outra etapa do estudo, a gente vai, a hora que abrir essa carta que você vai pegar flexibilidade e dinâmica, dependendo da pergunta, você já vai entender o viés de raciocínio que essa flexibilidade, essa dinâmica está trazendo dessa carta. Tá bom? Alguma dúvida com o mago? Por enquanto não. É assim mesmo, Bruna. A gente vai anotando as palavras e aí o que a gente vai fazer para fazer... Juntei mais um negocinho aqui. Isso, junto um post-it. Vamos para a papisa agora. Papisa. Exato. Que você olhando para a figura da papisa, o que você vê? O que te remete? O que ela está fazendo? Uma mulher intuitiva. Tá. Por que ela está intuindo alguma coisa? Não, porque ela tá com o livro, mas não tá lendo. Ela está sentada, né? Com um livro aberto e olhando para outro lugar, certo? A papisa, pelo fato dela ter esse chapéu, que parece o chapéu do Papa, remete a uma pessoa sábia, tá? Tudo que se remete, principalmente à vestimenta, é importante você ver e verificar todos os aspectos. Se a pessoa que produz essa imagem está em pé, está sentada, o que vestimenta ela tá. Você pode ver que a papisa ela tá numa vestimenta de um sacerdote, vamos dizer assim. Ela não parece um sacerdote? Parece, o meu tá escrito sacerdotisa. Ah, tá. É a sacerdotisa ou a papisa. É uma das... o tarô de Marsella, ele varia bastante em algumas nomenclaturas, tá? Então a gente vai ver isso ao longo das cartas, mas remete à mesma coisa, tá bom? Tá. Então, assim, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que simboliza a prudência. Mas ela também simboliza alguém de alta sociedade, alguém com poder aquisitivo. Também, é uma pessoa de influência também, tá? A sacerdotisa, a papisa, também é uma pessoa que influencia pessoas, tá? Não precipita, não anda, não faz as coisas pelo impulso, tá? Então, assim, é mais na questão, assim, de prudência, tá bom? É uma pessoa que... Então, assim, eu acho que você pode colocar palavras-chave que seria sabedoria, prudência e influência. Já coloquei. Legal. Aí você pega, coloca lá no post-it. Então, eu vou trabalhar com você um outro viés de aprendizado. Primeiro, eu quero que a gente pegue a cognição dessas cartas. Depois, na tirada, conforme for as perguntas, você vai entender o viés ao contrário. Porque se você começar a ficar decorando o que é positivo, o que é negativo, numa pergunta você vai se embananar, porque você vai estar decorando. Então eu quero que você olhe para a carta e pegue uma palavra-chave do que você vê na figura, porque aí você linka a imagem com a palavra. Eu vou trabalhar com você de outra forma. Agora a gente vai pegar a Imperatriz.
que você vê nessa imagem da imperatriz? Ela é bem parecida. A mim, na hora de ver, ela é bem parecida com essa sacerdotisa, né? Só que eu vejo mais um lado mulher, por assim. Mais jovem? Um lado mais, tipo... Não, também, mas um lado mais, tipo, de mãe, de mulher, sabe? Mas ela tá sentada, né? Você percebe que ela tá num trono, certo? Ela tem uma coroa na cabeça, ela tem um bastão de um lado e um brasão do outro, né? E ela olha com um olhar mais sereno, porque se você prestar atenção na papisa, parece que ela tá meio que voando, ela tá olhando meio que pro além, né? Ela tá olhando para um nada, assim. E se você olhar a imperatriz, ela tá observando alguma coisa, parece que o olhar dela tá atento a alguma coisa, certo? Então assim, a imperatriz, ela representa o que? A riqueza, por causa da coroa. A coroa, ela remete a alguma coisa de status, de riqueza, de posse. Então eu colocaria assim uma palavra-chave de riqueza para ela, tá? No entanto, você vê que ela tem uma cara mais aberta do que a sacerdotisa, né? Ela tá rindo, parece que ela tá melhor, né? Ela tá mais leve, vamos dizer assim, né? Seria alguma coisa com relação à alegria, tá? E também ela é mais jovem, certo? Os jovens normalmente remete a agir por impulso. Também é um viés de pensamento. E o fato dela ter essa questão da riqueza, dela estar com esse bastão sentado num trono, a gente entende também que ela tem uma certa diplomacia, ela tem uma certa, né, oratória, assim, que as pessoas, que ela fala, as pessoas acatam. Também tem essa questão. Então, se você olhar para a carta, eu quero que você olhe, tá? Você olhando para a carta, você entende que ela é uma pessoa que influencia, né? Pelo fato dela ser essa pessoa que tem uma coroa na cabeça. Colocaria aí também uma questão de diplomacia, por exemplo. Maravilha. Estou escrevendo com você. E aí a gente pega o post-it e cola atrás da carta. Vamos lá. O imperador. Olhando para ele, o que você tá vendo dele? O homem, mas ele tá meio sentado, né? Tem a cadeira, mas ele não tá sentado nela. Exatamente. Ele tem um trono, né? Esse trono, ele tá ali encostado, meio que, vamos dizer assim, meio debochado, né? Tá meio tranquilão. Eu vejo ele com um ar de poder, mas uma pessoa que faz, não uma pessoa que fique acomodada, parada, sabe? Ele olha e faz, não sei. Alguém de atitude, uma autoridade de atitude. Então acho que você pode colocar a palavra atitude. Autoridade e atitude. Se ele é um rei, se ele tá com essa atitude toda e ele tá bem, porque você percebe que ele tá com o escudo no chão, né? Você entende um pouco de sucesso, não entende? Sim, ele tá despreocupado. Ele tá fazendo a parte dele, tá tudo correndo muito bem, né? Então a gente pode colocar aí um pouquinho de sucesso. No entanto, eu colocaria uma pitadinha de controladora, uma pessoa controladora também. Vamos lá. Vamos pegar agora o sumo sacerdote, né? Ou o papa, ou o hierofante, também conhecido como hierofante. O seu tá como papa, o seu tá como o sumo sacerdote. O meu tá como papa. O papa, legal. São os nomes, eles variam mesmo, conforme a versão do tarô de Marcélia, é tranquilo isso, tá? Então você olhando aqui para a figura, o que você vê nessa figura? Então, uma pessoa de autoridade também, mas que é mais ligada à fé, né, na verdade. Você vê que é um homem mais velho, ele não carrega uma coroa, ele carrega tipo um turbante, né, alguma coisa de autoridade religiosa, igual o Papa, né?
E o Papa, quando ele vai pro papado, ele tem aquele chapéuzinho, parece bastante, né? E você percebe que tem uma mão que tá... Eu fico assim, esses dois negocinhos que tem embaixo aqui, ó, as pessoas que ele influenciaram. Ou que tá pedindo ajuda para ele, né? Também. Então, assim, quando você olha o sacerdote, é uma pessoa mais velha, mais sábia, é muito pro lado espiritual, né? O lado religioso, é mais por esse viés, ao contrário do nosso imperador, que ele é de riqueza, né? Poder de dinheiro, riqueza, ele é o dono, né? Da banca, vamos dizer assim. E o sumo sacerdote, o Papa, no caso, não, ele é o dono da espiritualidade, né? Ele é o dono, ele é o conhecedor, né, da parte mais espiritual. E você pode olhar na cara dele, parece, assim, a impressão que dá, parece que ele está meio com sono, mas não é a questão do sono, parece que ele é uma pessoa que tem paciência, sabe, igual um guia espiritual bem tranquilo, igual os pretos velhos, por exemplo, né, muito calmo, muito tranquilo. Então, assim, a gente pode entender que esse ele representa a sabedoria, né? Sabedoria espiritual. Então eu colocaria ali a sabedoria espiritual. Ele na verdade já tinha escrito isso. Legal. Então ótimo, sabedoria espiritual, é a paciência, né? Você vê que parece que por ser mais velhinho tem mais paciência. É a fé. Beleza. Tá? Então vamos lá, vou colocar aqui. É um poder espiritual. Reza a lenda que nessa época, em Marsella, na França, todos os sacerdotes, as pessoas, os líderes espirituais, quando segurava algum representante de fé, como ele está segurando um mastro, não pode segurar em mãos nuas. Tem que estar sobreposto uma luva, um pano. Por exemplo, se você assistir a missa, por exemplo, em que eles mostram aonde fica a hóstia, o corpo sagrado de Cristo, né? É o corpo sagrado de Cristo, tem aqueles negócios de ouro, dourado. Você pode prestar atenção que quem está segurando, ou ele está segurando no pano dele, né? Na vestimenta dele, ou uma toalha. Porque isso vem muito de antigamente. Quando você segura algo de importância religiosa, um objeto, você não segura a mãos nuas. Interessante você ter observado isso, mas isso é histórico. Porque quando você segura algo sagrado, você remete um respeito, que é não segurar em mãos nuas. Todas as imagens do tarô, ela tem um sentido, ela tem um objetivo, tá? Ela tem um porquê, inclusive são fatos históricos. O tarô, ele é uma sequência matemática e lógica, tá? Como eu falei para você no começo das nossas aulas, ele foi criado no Egito por astrólogos e numerólogos. Então, assim, eles entraram num consenso de estudos para que o faraó pudesse tomar as decisões dele e criaram esses arcanos maiores. Então, assim, existe uma lógica. Por exemplo, esse aqui tá com um chapéuzinho pendurado, parece. Esse não tá vendo? Exatamente. Eu vejo, quando ele segura, eu vejo tudo esses detalhes. E é extremamente importante você se apegar aos detalhes e linkar as palavras. Você olhar para a carta, assim, você pegar a carta, olhar, entender a pergunta da pessoa. Depois a gente vai fazer esse processo de entender a pergunta da pessoa e qual é a palavra-chave, o comunicado que o tarot está trazendo para você através dessa carta, tá? Mas por enquanto, vamos fazer esse link cognitivo, tá? De palavras soltas. Depois a gente vai fazer a parte de leitura, de incorporar as cartas dentro do processo da pergunta da pessoa, das nossas perguntas, tá bom? Então a gente vai para o enamorado, né?
você olha para o enamorado, o que você percebe? O que você vê nessa imagem? Uma pessoa que tomou uma decisão. Tem uma pessoa conversando com outras duas, né? E eles estão olhando entre eles. Então, pelo jeito, eles estão tendo uma conversa de três ali, tá tendo uma discussão ali, né? Sim. E tem um anjinho cupido que tá apontando a flecha para baixo, mas você percebe que ele não aponta para nenhum dos três ali. Ele tá apontando para baixo, mas ele não aponta para nenhum dos três. Ele está observando quem que ele vai ali apontar. Então, assim, quando a gente olha essa imagem, que palavra remete para você? Indecisão, exatamente. Tem uma incerteza ali, né? Tem uma dúvida ali. Exatamente. Então, assim, a palavra principal que eu colocaria nesse momento seria a dúvida, né? A incerteza. E assim, quando a pessoa está em dúvida, está incerta, você Bruna, quando você está com dúvida de alguma decisão na sua vida, a que recurso próprio seu você recorre para tomar uma decisão? A sua intuição, a espiritualidade. Você faz o que? Você recorre, né? Você tá numa incerteza, numa encruzilhada. Você precisa tomar uma decisão, um caminho para tomar. E aí você vai, no caso, você é uma pessoa que tem fé, tá? Aí a gente tem que entender que as pessoas que a gente vai atender nem sempre têm essa fé e nem praticam a mesma religião que a sua. Às vezes nem pratica religião nenhuma. Então a gente também tem que entender essas pessoas que a gente vai tirar. É um cuidado que a gente tem que ter na hora de tirar as cartas. Então assim, depois de você, como fé, uma pessoa praticante da sua religião, se você se imagine agora uma pessoa que não é praticante de nenhuma religião, ela tá com dúvida. A quem ela recorre, sem ser outras pessoas, a família, os amigos, a quem ela recorre para ajudar ela a sanar essa dúvida? A intuição dela. Exatamente, a intuição. Então, uma outra palavra que eu colocaria como chave é a intuição. A gente tem que ter, nos atendimentos, Bruna, entendimento do perfil que está na nossa frente. Atender uma pessoa que tem fé, tem uma religião, é praticante e tudo, ela tem um viés de pensamento. Como você mesmo falou, praticamente sem pensar. Eu vou recorrer à espiritualidade. Não está errado, não estou dizendo que está errado, mas a gente tem que entender o perfil da pessoa que a gente está atendendo, tá? Uma dica que eu vou dar para você, que quando a gente estiver atendendo uma pessoa, que eu acho muito importante, são perguntas chaves. Oi, tudo bem? Seu nome é tal, aí você escreve o nome da pessoa, sua idade é tal, se é casado ou se é solteira, qual o signo dessa pessoa e qual é a fé, religião que ela segue. Por quê? Porque muitas vezes, na hora que a gente está tirando o tarô, e é uma coisa que eu gosto de falar, o tarô ele não é só com o auxílio da espiritualidade, ele pode ser somente com o auxílio dos significados das cartas. Você não precisa ter nenhum guia ali do teu lado te auxiliando. Só com o domínio das cartas é suficiente para você tirar um tarô também. E isso não diminui e nem aumenta nada o seu potencial de cartas. Mas você entende que essa pessoa de repente não entende, não compreende e não aceita a sua espiritualidade como um auxílio desse momento. Tem muita gente, eu por exemplo, eu tenho a ajuda da espiritualidade na tirada do tarô. Eu tenho eu digo que é um privilégio que eu tenho de ter esse auxílio. Mas isso, como eu te falei, não aumenta e não diminui, muito menos uma pessoa que não tenha. Porque a intuição, vamos supor, uma pessoa que não tem religião nenhuma,
ela pode ativar a intuição dela na tirada do tarô. E isso, muitas vezes, ela vai começar a linkar o anjo da guarda, e às vezes ela vai ter o benefício de encontrar a espiritualidade dentro do tarô. Isso eu já vi também. E é muito bonito, você vê a pessoa falando, olha, eu agora estou frequentando tal casa, tal lugar, e o tarô para mim está sendo diferente, porque eu sinto a presença dos espíritos bons ali para me ajudar. Então, assim, existe isso. E tem uma técnica, né, que eu aprendi no baralho cigano, que você ativa a intuição da pessoa, independente se ela tem religião ou não. Então, assim, é importante você saber que a pessoa com quem você está prestando esse serviço, qual é o nível de espiritualidade dela, o que ela segue. E, assim, o tarô senta pessoas que são do candomblé, sentam pessoas que são do evangélico, sentam pessoas que são umbandistas, sentam pessoas ateus que não acreditam em absolutamente nada, mas entendem que a técnica do tarô é matemático, entendeu? Que ela tem um fundamento concreto. Então, assim, você precisa entender o perfil da pessoa que está sentada na sua frente. Não é vasculhar a vida dessa pessoa para você prever futuro, nada disso. Acima de qualquer coisa, o tarô é terapêutico. O tarô ele serve para abrir caminhos, possibilidades que às vezes a pessoa não está encontrando, e o tarô coloca isso, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos pegar o carro. É engraçado que essa carta do carro, eu achava antigamente, quando eu olhava para ele, que ele se dividia em duas cartas. E na verdade ele não se divide, é a pessoa que está dentro de uma carruagem, né? Eu nunca pensei nisso, que se dividia, não. Por isso que é muito cognitivo você olhar, tá? E você narrar para mim o que você tá vendo. Eu tô vendo alguém que está no carro e está indo para algum caminho. Então quer dizer que esse caminho já está traçado, vamos por assim. Então, e outro, se está no carro quer dizer que vai ser mais rápido. Ótimo. E aí tem uma coisa que eu sempre tenho uma dúvida toda. Vejo, por que os cavalos não têm o resto do corpo, pelo menos não aparece? E eu entendo como um cavalo bom, um cavalo ruim. Um vermelho e um azul. Ótimo. Eu penso assim, cuidado para ir pro caminho que você está seguindo, né? Pode ser bom, pode ser ruim, sei lá. Exatamente, Bruna. Tá vendo como é que trabalhar com cognição é muito mais fácil do que decorar? Então, assim, se você olhar para a carta, olha bem para a carta, olha para a carta enquanto eu tô falando, para ver se faz sentido para você. Você tá olhando, ele tá dentro de uma carruagem, até luxuosa, porque tem uma cortina em cima, bem bonitinha, inclusive. Ele tá com a mão na cintura e segurando um bastão, num sorriso de canto de lábio, assim, né? Que ele tá satisfeito, que ele tá bem, né? Que ele tá vendo que ele tá se movimentando rapidamente, né? E exatamente, tem dois cavalos. Um cavalo ele tá com uma cara mais acessível, mais amistosa, e o outro já tá com uma cara mais carrancuda, mais fechada. Então, assim, a gente remete a um movimento rápido, mas dependendo da pergunta, pode ser um movimento não tão auspicioso como um movimento mais auspicioso. Então, e assim, a carta em si do carro, ela mostra ou pode ser bom ou pode ser ruim. Mas com a tirada de mais cartas, você consegue tender para o positivo ou tender para o negativo. É claro que você não vai falar para a pessoa assim, olha, vai acontecer uma desgraça na sua vida. Não é isso. Mas para essa pessoa tomar cuidado que esse movimento pode ser um movimento não tão auspicioso, não tão prosperado, tá? Então é mais no sentido do alerta. Tá vendo que a gente viu o positivo e o negativo na figura? Então pode ser uma oportunidade de uma vitória ou não. Pode ser uma oportunidade de repente uma descendência, pode ser também,
tá? Então a gente tem que ver que é um movimento rápido, tende para o bem e para o mal, né? Agora a gente vai para a 8ª carta da justiça. Essa carta aqui. E vocês estão entendendo que tudo é você observar a carta, olhar para ela, interpretar ela e linkar palavras que potencializam aquela leitura. Porque tarô não é decorar. Se você tentar decorar as cartas, tentar decorar o significado positivo, o significado negativo, não vai funcionar. Mamãe, volta que você tá falando, eu falei que você espera um pouquinho. Não, eu não tô avançando, não. Eu tô só fazendo uma explicação aqui básica do que a gente está fazendo. Então, repeat, please. Vamos lá. Vamos começar com a justiça. Gente, meu lápis sumiu. Calma aí. Não perde o foco. Deixa eu ver onde eu coloquei. Desliga. Oi, voltei. Vamos lá. Vamos pegar a justiça. Olha para a cartinha. E assim, eu não vou falar carta, tá? O nome correto disso aqui chama-se lâmina. Lâmina ou deck, tá? Então, olha para a lâmina e fala para mim o que você está observando dela. O que você vê? Então, uma pessoa, eu vejo tipo o equilíbrio, né? Uhum. Mas eu não entendo o motivo da espada, de repente porque a espada tem 2 lados também. A justiça, ela é representada sempre por espadas, porque tem 2 lados da moeda, né? Mas eu vejo uma pessoa bem neutra, tipo, não tem um lado mesmo formado. Uma pessoa mais racional, menos emocional. Mais racional, mais fria. Sim, exatamente isso. É uma mulher, né? Que ela tem um empoderamento aqui, que você vê que não é um empoderamento de sacerdócio, de espiritual, né? É um empoderamento de tipo um juiz, um promotor, alguma coisa nesse sentido. Ele carrega um pêndulo de equilíbrio, e como você falou do equilíbrio, então são 2 pêndulos, não tem um lado pendendo a mais que o outro, tá em equilíbrio, exatamente isso. Ela tem uma espada que representa a justiça. Se você olhar o símbolo da justiça dos advogados, ele é uma moça que está com os olhos vendados, que é para os olhos não julgar, uma espada e um pêndulo de equilíbrio. É quase igual essa daqui. A única diferença é que ela não está com os olhos tampados. Por que que aí todo mundo fala, mas se é a justiça, e a justiça do advogado é com o olho tampado, por que no tarô ela não é com o olho tampado? Porque pro tarô existe o julgamento sim, existe a justiça sim, existe de você falar assim, essa pessoa está errada, essa pessoa está certa. E para a justiça dos homens, a justiça dos advogados, né, tribunal, de um fórum, tudo, eles preferem 1000 vezes deixar um culpado solto do que um inocente preso. Essa é a premissa, né, da justiça dos homens, e não é a premissa da justiça do tarô, tá? Então, entenda que esse julgamento, ele existe. Então, dependendo da pergunta que a pessoa fizer, estão julgando ela, tá? Estão condenando ela, ou ela está condenando uma pessoa, e conforme for a tirada das cartas, pode até dizer que ela está mal julgando essa pessoa, ou ela está bem julgando essa pessoa, tá? Então, lembra sempre dos olhos abertos que existe um julgamento sim, e que está propício, essa pessoa está sendo
julgada demais, tá sendo incisiva demais, sendo julgada demais ou de menos, tá? Tá fazendo sentido pra você? Não. Legal. A palavra então, que a gente coloca aqui é o julgamento. É o equilíbrio, a justiça, né? É o racional, é a frieza com que ela tá olhando, tá? O julgamento. Agora, o ermitão. Então, quando existe o ermitão, ele tem dois dizeres, né? Pode ser o eremita também, tá? Eu tô te falando isso, Bruna, por que eu falo o nome das cartas pra você? Até pra você também familiarizar, assim, hoje eu, Andréia, gosto muito do tarô de Marsella, mas existem inúmeros tarôs. Existe o egípcio, existe o de Crowley, existe o tarô dos orixás, enfim, existem inúmeros. Só que assim, os significados sempre vão ser os mesmos, a forma de você interpretar a figura vai ser sempre os mesmos. O que acontece? Quando você aprende pelo tarô de Marsella, o tarô de Marsella ele traz todas as possíveis interpretações e possibilidades. Outros tarôs, eles trazem às vezes de forma reduzida. Então, se você aprende pelo de Marsella, você vai poder pegar qualquer outro, tá? Você pode pegar qualquer outro. Mas também vai uma coisa de paixão. De repente você olha para um tarô e fala, putz, é esse que eu quero, é esse tarô que eu me identifico, não o de Marsella. Mas o importante é você aprender pelo de Marsella, porque aí você pode pegar qualquer outro tarô que você vai dominar. Tá bom? Então, olhando aqui para o de eremita, ou o seu que está dizendo que é o ermitão, o que você está vendo na imagem? Um velho. Se ele é velho, ele é mais sábio, mas eu vejo ele mais calmo, introspectivo, não sei. Uma prudência, né? Um voltar para dentro de si, né? Uma pessoa assim mais centrada, né? Ele tá tipo uma lanterna, como chama aquilo? Isso, um lampião, né? Uma lanterna e segurando um pau assim, mas isso é para mostrar de que são de um velho, né? Um velho centrado. Normalmente os mais velhos são sábios, né? Tem muita sabedoria. Uma coisa que eu gosto de falar, que às vezes as pessoas não percebem na eremita, e eu tive que meio que, vamos dizer assim, decorar com relação a essa imagem dele, porque é uma imagem muito simples, né? Não remete muito a isso. Mas uma pessoa centrada, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais de idade, que tem uma experiência, ela vive um ritmo menos acelerado, né? Ela vive uma rotina mais pacata. Então, assim, é um ritmo mais calmo, certo? Uma pessoa que olha mais para dentro de si, o centrado, né? Sim. Então, eu colocaria... Ele tá olhando, ele tá buscando alguma coisa, ele tá olhando para alguma coisa. Exatamente. Ele caminha de forma lenta, porque a pessoa que tem um pedaço de pau com uma lanterna, você concorda comigo que ela vai caminhar mais lentamente. Então ele tá na busca de alguma coisa de forma mais lenta. Dependendo da tirada e da pergunta da pessoa, essa é a resposta. A busca, mais lentidão, vai mais com calma nisso. De repente a pessoa fala assim, ai, eu tô em busca de mais dinheiro, por exemplo, e cai o eremita, vai com calma, pensa mais. De repente esse caminho acelerado que você está indo não é o melhor. O tarô está pedindo para você ter mais prudência, tá? Menos ansiedade, tá? Vamos para a 10ª carta. Depois a gente fecha por hoje. Tá.
seu também tá como a roda da fortuna, né? Você olhando para a carta, o que você tá vendo dela? O diabo. Todo mundo fala do diabo dessa carta. É a primeira coisa. Mas na verdade, dizendo sobre roda da fortuna, falando pelo nome, não pela aparência, aí você entende a questão do diabo, né? Quando é ligado ao dinheiro, tudo tem uma certa diferença. Na verdade. Mas, pode continuar, pode falar. Na verdade, Bruna, antigamente os faraós, os reis, as pessoas líderes que eram ricas, para manter o seu reinado e as pessoas sempre submissas a ela, sempre faziam com que a parte espiritual, o sacerdote, doutrinasse as pessoas, dizendo que o dinheiro é coisa ruim, que é coisa do diabo, que você não pode ter. Então, assim, tinha que entender que as pessoas sofressem para que pudessem ir para o céu, tá? Que não podia ter conforto, que não podia ter dinheiro, que não podia ter riqueza, porque isso é coisa do diabo. E se você pensar bem, o catolicismo hoje pregava muito isso, né? Tanto é que eles tentavam doutrinar os índios no Brasil, né? Fazer com que eles fossem católicos e tudo, para exatamente poder ter eles em rédea de que a riqueza tinha que ser dos portugueses. Então isso é uma coisa muito antiga, né? Esse pensamento. Então assim, o tarô ele foi feito através dessa época, linkando exatamente essa questão do dinheiro, da fortuna, a um significado de maldade, do diabo. Sim. Tá? No entanto, você vê que um desce e o outro sobe, né? E parece um movimento, né? Então é uma carta que mostra movimento. Às vezes, dependendo da pergunta, essa é uma carta muito chave, assim, falar, eu terminei um relacionamento, será que a gente volta? Caiu essa carta, com outras, é claro, dentro da interpretação, às vezes é o final de um ciclo, tá? Ou às vezes a pessoa tá ao contrário, eu tô começando a conhecer uma pessoa, será que vai dar futuro? Cai essa carta, começo de um ciclo. Então essa roda, ela mostra um ciclo também, tá? E esse estereótipo de que o dinheiro também é uma coisa ruim, tá? Então assim, é mudança, é uma estabilidade, tá? É final ou começo de ciclo. Então uma palavra que eu colocaria para ela seria ciclo, né? Pode ser começo ou fim, certo? Alguma coisa de mudança, tá? Porque tem um movimento, né, da roda. E às vezes também, Bruna, por cartas de movimento, geralmente remete à instabilidade. Pode ser instabilidade emocional, às vezes um cheiro de quebradeira de dinheiro, tá? Uma vez aconteceu comigo de apontar, tipo, alguém tá me enganando no dinheiro, tá me roubando dinheiro, tá? Então, aponta muita instabilidade também. Tá fazendo sentido para você? Eu gostaria de marcar um encontro com você de novo, não amanhã. Amanhã, eu quero que você faça um exercício sozinha, tá? Então você vai estudar sozinha. Você vai pegar essa carta do 1 ao 10, essas que nós estudamos hoje. E eu quero que você tire para você, faça perguntas para você, colando os seus post-its. Tá? Nossa, eu tenho mais post-it que você, olha. Com o tempo, você vai entender que você vai tirar esses post-it, vai fazer todo o sentido, você já não preciso mais. E você vai anotando menos. E assim, Bruna, não deixe de praticar. Porque se você deixar de praticar o que você fez hoje, você perde. O tarô eu falo que o tarô é mais transpiração do que inspiração. Ele é muito mais o estudo, que é o esforço de você estar praticando, do que propriamente ficar falando assim, roda da fortuna, ciclo,
eremita, centrado. Não, não faça isso. Eu percebo isso também, mas eu já percebi também, não sei se com você acontece isso, mas que tem vezes que tem alguma coisa que não te deixa fazer. Você fala, hoje não vai rolar. Existe uma coisa chamada, com a espiritualidade, dizem que é realmente o desafio de você querer alguma coisa. Para os que não têm crença, é lei de Murphy. Tudo acontece, né? Para que te tire desse objetivo. Então, assim, não perca o foco. Tá bom? Senhorita. Amanhã você estude, faça perguntinhas para você, usando somente essas cartas que nós estudamos. Eu quero que você faça isso 1 hora. Tá bom. E se você tiver qualquer dúvida, eu fiz essa pergunta para mim, saiu essa e essa carta, eu tô interpretando assim, tá certo? Me chama que eu te ajudo. Para você que gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu joinha, seu like e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com quem for útil nas suas redes sociais. Comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tá? Fique ligado, a gente vai trazer bastante novidades no nosso canal. Muito obrigada!